Olá, o tema do TVMP Entrevista de hoje é regularização fundiária urbana, que para nossa convidada deve ser vista como mais do que uma oficialização apenas da titularidade de um lote ou de uma casa. Eu converso com a promotora de justiça do MPMG, Cláudia de Oliveira Iguinês. Muito bem-vinda, obrigada por ter vindo conversar conosco aqui no estúdio. Nossa, eu que agradeço, né? Deixo aqui toda a minha felicidade e gratidão por esse momento, né? Muito obrigada. Doutora, eu queria que a senhora começasse explicando para a gente o que é a regularização fundiária urbana no seu entendimento. Bom, o processo de regularização urbana, fundiária urbana e rural, são duas modalidades diferentes, são processos constitucionais em que o legislador buscou, através de várias legislações, isso é um dado que a gente veio, não apareceu do nada, né? Ela veio migrando do Estatuto da Terra para a Lei de Demarcação, para outros diplomas legais e chegou até essa legislação para que a gente trouxesse para os agrupamentos humanos algum conceito de dignidade, porque as pessoas têm a ocupação como local de sobrevivência. Isso, historicamente, está no Brasil como uma marca da nossa colonização, que sempre esteve pautada em locais muito altos ou próximos a recursos hídricos, por uma questão de sobrevivência. E foram, normalmente, os lugares mais negligenciados. E, a partir daí, se criou núcleos urbanos consolidados, famílias que moram e tem gerações e gerações de pessoas naquele local sem a mínima estrutura. Então, dessa digressão da Constituição com os outros diplomas legais, vem se trabalhando conceitos de melhorias, não só na questão da titularização, que é ter o seu título da posse que você sabe que é sua, você está lá com ânimos domini, com ânimos de dono, só que você não tem acesso a nada, você não tem água, né? Você não tem tratamento sanitário, são questões que se interligam à saúde de quem lá mora, o compromisso de sobrevivência geracional, né? Não temos iluminação pública, não tem nenhuma estrutura viária, não tem uma malha viária para entrar um ônibus e sair, não tem serviço público, equipamentos públicos como escolas, como tudo que cerca uma comunidade. E por que essas pessoas merecem receber toda essa infraestrutura? Isso tem a ver com a necessidade de tirar o manto de invisibilização, perdoem, daquelas pessoas que lá estão, que contribuem, que a maioria das vezes são trabalhadores, estudam, moram lá, têm um sentimento de pertença por aquele local, mas são tratadas como se sempre fossem pessoas invasoras. E isso traz um desmerecimento da dignidade da pessoa humana inconcebível hoje na estrutura que a gente tem de normas da ODS, de desenvolvimento sustentável, agridem o meio ambiente porque elas não têm condição de tratar e o poder público não chega até elas. Então, a regularização é um processo no sentido, né, de etapas a serem cumpridas, onde a gente localiza aquele agrupamento, percebe se ele está lá há muito tempo, pelo menos assim, trintenário, dencenário, vintenário, se está lá uma quantidade de tempo, e que aquelas pessoas não têm equipamentos e continuam sendo tratadas como se fossem subcidadãos, vamos colocar isso. Hoje a senhora está na comarca de Nova Lima. Sim, sim. E a cidade de Nova Lima tem uma dualidade gritante, né? Que é um PIB altíssimo em uma certa região. Sim. E dentro da cidade mesmo muita pobreza, com muitos núcleos informais como esse, que eu queria que a senhora explicasse como são esses núcleos informais de Nova Lima. Excelente pergunta, porque Nova Lima tem um marco. Eu amo Nova Lima, é uma cidade que eu amo trabalhar e eles sabem disso. Então, assim, o que interessa realmente a gente falar nessa entrevista é que Nova Lima não é só a que a gente coloca os bairros mais equipados economicamente, não vou citar os nomes, mas todos conhecem, mas Nova Lima é principalmente o local de gente que trabalhadora, que cumpre suas obrigações, paga impostos, mas que a grande maioria não tem acesso aos serviços básicos mínimos. E, doutora, mas e daí? E daí que os mais abastados estão sendo também agredidos, por quê? A questão do esgotamento sanitário faltante, da falta de água, da ocupação de
áreas muito próximas a recursos hídricos, a não proteção de todo esse sistema impacta tanto um quanto o outro. Então, a gente tem que trabalhar para trazer minimamente recursos de proteção para aquela região, para que a cidade ambientalmente se sustente. Não é que eu não tenho nada a ver com isso, não, todos temos. Porque a pobreza é um dado que afeta a todos. A pobreza mata e ela mata direta e indiretamente. Diretamente quem está nessa situação, indiretamente quem usa os recursos ambientais degradados em função disso. Então, a questão da uniformidade da ocupação, a melhor tratamento das matrizes ambientais faz com que todos tenham uma linearidade na proteção ambiental que a gente antigamente não observava. É necessário que a gente fale, dados até econômicos importantes. 87 milhões foram gastos pelo SUS para tratamento de enfermidades que, direto ou indiretamente, são ligadas à questão da falta de esgotamento sanitário e da potabilidade da água. Então, são doenças como diarreia, esquistossomose e tantas outras que afetam, né, toda a estrutura. Isso causado pela densidade populacional ou por causa desses núcleos informais que não recebem esse tratamento? Os dois principalmente, mas são outros fatores. Se houvesse um tratamento equânime da questão sanitária, que no Brasil é traumática, né? Até 2033 nós teremos que estar sanitariamente impactados como o mundo. Eu não sei como nós vamos fazer isso. Então, essas duas questões são centrais, mas o importante é que toda vez que você está num processo de REURB, você visibiliza aqueles problemas, né, aquelas demandas ambientais, sociais e criminais, que é importante falar, que é uma coisa que é muito relevante, e trata aquele ordenamento, reordenando, literalmente, né, por isso reordenação, e traz àquele local condições de tratamento de esgoto, de água, de luz, de tudo, e depois, vendo essa identificação, criando esse núcleo formal, com todas as matrizes, a gente titula. E é importante falar que tem dois tipos de REURB. A REURB-S e a REURB... A REURB-S é que a gente principalmente trata nos núcleos urbanos informais de pessoas carentes, é aquela em que socialmente é relevante que as pessoas recebam até 5 salários mínimos para serem beneficiárias de toda essa infraestrutura. Então, se mapeia o local, faz-se georreferenciamento, projetos de risco daquela comunidade. É como se você fizesse um retrato e isolasse aquela comunidade com uma foto. E, a partir daí, a gente mapeia, seleciona as famílias, faz o reordenamento das ruas, dos locais, faz a remodelação ambiental, o que precisa fazer com a água, com o leito do rio, com o arruamento, luz, e com isso todos os outros matrizes sociais e de dignidade vão sendo restabelecidos. Eu ia perguntar exatamente o que é a REURB, né? Que é um instrumento legal mesmo. É um instrumento legal. Tá baseado em lei federal? É isso, Lei Federal 13.465 de 2017, perdão, 2017. E nesse reordenamento, ele vem como uma lei que vem fazendo mais um trabalho, de readequação urbana, de tantas legislações que eu já citei. E até nesse contexto entra aquele programa Minha Casa Minha Vida, o Estatuto das Cidades, sempre no sentido de que hoje, ambientalmente ou urbanisticamente, se todos têm que ter um meio ambiente saudável, dentro das cidades, onde está quase 90% da população brasileira, a gente precisa tratar equanimamente, senão ninguém vai ter água, ninguém vai ter malha rodoviária para andar, ninguém vai ter condições de ingerir alimentos ou mesmo até a água potável. É um problema muito sério. A gente, hoje, esparge no meio ambiente, aproximadamente, com dados do Instituto Trata Brasil, 5 piscinas olímpicas por dia de esgoto. Você imagina o impacto disso nas águas subterrâneas, que protegem os mananciais que a gente consome. Então, são dados assim, documentais e numéricos que me impactam muito. E que por que tratar isso? Porque economicamente é necessário. Não é uma questão de desperdício. Ou a gente trata isso para que a água seja limpa e a gente sobreviva,
ou o meio ambiente do qual nós todos somos parte, vai haver um colapso. Não é aquilo que a gente ouvia muito do Ari Barroso, aquela que nós fomos criados, mas o Brasil tem tudo. Tem, mas a gente tem matrizes que são esgotáveis, como a água, como o ar. Tudo isso não é uma questão da gente... É sobrevivência, é uma necessidade para ontem. Olha como está aquecendo nossas cidades. Verdade. Isso não é uma consequência sem causa. Tudo tem uma causa. E aí esse adensamento, né, afeta profundamente. Eu vim morar em Belo Horizonte, depois do sul de Minas, quase com 20 anos, tenho 25 anos de Belo Horizonte. E amo essa cidade. O que ela aqueceu nesse momento me impressiona, sentir, né? Sabe? Me impressiona o quanto a gente não tem mais inverno. E, sabe? Então, assim, traçando esse limite com essas matrizes, com a REURB, o que a gente está dizendo? É preciso tratar toda a cidade de forma, pelo menos, minimamente equânime, com as bases ambientais, matrizes sociais. Bom, e Nova Lima é uma cidade que mantinha Belo Horizonte resfriada por causa dos vales, né, com muitos cursos d'água, as matas, né, a mata do Jambreiro, e isso está sendo destruído com a construção, com a expansão imobiliária. E é uma atenção nossa, porque se de um lado a gente está olhando essa questão da REURB para trazer para os assentamentos ou comunidades mais carentes condições, marcos ecológicos, ambientais, sociais melhores, de dignidade e pessoa humana. Por outro lado, as pessoas também que têm condições econômicas melhores têm também que ter garantido que aquele imposto que ele paga, aquele trabalho dele, a mais-valia, tem que retornar, pelo menos, em benefícios ecológicos para a sobrevivência desse núcleo. Então, tudo isso tem que se pesar. Realmente, Nova Lima resfriava e trazia aquela bucólica, aquela sensação bucólica da gente estar ainda nas nossas roças, das nossas famílias, né? Nós prezamos isso porque somos mineiros, amamos. Verdade. Então, isso é muito importante. Então, assim, a gente tenta com a REURB manter, porque normalmente esses agrupamentos estão em locais de muita condição de nascentes, com recursos hídricos muito importantes que abastecem, inclusive, Belo Horizonte. Né? E essa questão do aquecimento com a derrubada totalmente desenfreada da nossa mata, da nossa flora, impacta diretamente na fauna, na alimentação, na nossa saúde. Quantas pessoas sofrendo com problemas sérios ligados à questão respiratória. Não é realmente um dado, veio do ar, vem da causa. E eu vou te dar um dado: 1% das pessoas mais ricas, mais abastadas do mundo, produzem gás carbônico que 50% dos mais pobres não conseguem chegar a produzir. Então, a gente tem que fazer uma intervenção imediata. O Ministério Público é o órgão, em meu sentido, entre outros que a lei legitima, na própria lei da REURB, para articular esse pacto pela sobrevivência daquelas comunidades. E eu não sei se vocês lembram de Cubatão, lembra São Paulo. Então, assim, eu me preocupo muito com a questão do ar, porque a gente automaticamente se envenena do processo natural de existir e respirar. Quanto isso não impacta no coração das pessoas, no nascimento de crianças com problemas, são coisas muito... A REURB envolve, interessantemente, todos os matizes ambientais modernos que a gente coloca nas normas da ODS. Porque você tem que tratar tudo como se fosse uma única coisa, a partir desse ponto central. Eu trato aquela comunidade para que ela não desgaste mais ainda ou corrija os marcos ambientais e sociais que eu denegri pela omissão do poder público, pela falta de recursos, pela própria ignorância que a gente não tinha, né, no início da colonização, da agora ocupação. Todo mundo já está consciente, já, né, de que existe. Pelo menos em tese, né? Bom, essas medidas previstas na lei, né, na REURB, estão sendo aplicadas, estão sendo discutidas para saberem como devem ser aplicadas, né? Vocês têm feito discussões sobre isso, né? Muitas discussões, eu fico muito feliz com essa pergunta, porque a gente ainda está no processo, então estamos aprendendo ainda como fazer, e é muito bom que a participação popular venha para nos ajudar e contribuir nesse sentido, porque não há nada pronto. Não tem nada pronto. A legislação está a legislação, mas como pôr em prática? É aí que é o gatilho. Então, essas discussões têm surgido aqui no estado de Minas, pioneiramente, uma vanguarda de implantação. A gente está fazendo REURB aqui. Muitos estados da federação, com todo respeito, ainda estão
na questão de ter a matriz legislativa, mas não implantar com a força que a gente está fazendo. Então, a gente merece esse protagonismo verdadeiro. Lá em Nova Lima, a gente tem vários procedimentos de reordenação, funcionando muito bem, obrigado. E temos um dado interessante que, com isso, com esse reordenamento ambiental, urbano, a gente libera áreas que antigamente eram lixões, eram lugares que eram inacessíveis ou eram condições de habitabilidade completamente inóspitas, que a gente normalmente não diria que deveria morar pessoas lá. Então, qual era a saída? Não, vamos retirar todo mundo, como vocês já viram historicamente na televisão, passava as ordens judiciais para fazer a retirada das pessoas de lá. Uma remoção é um processo mais traumático. Sem preocupação de para onde vai ser. Não, as pessoas saem com colchões na cabeça. Tem uma reportagem que eu vi, os livros das crianças ficaram pela rua, as crianças embaixo do viaduto. Isso é forma de tratar? Então, ou a gente começa a olhar isso com um olhar melhor, e traz esse processo de REURB para a discussão, para a pauta. Isso vai ser levado, inclusive, na COP30, que vai ocorrer, né, em Belém. E eu estou muito ansiosa, porque estou, inclusive, preparando um livro com as colegas. A gente faz várias rodas de estudo e um trabalho dioturno, de trabalhar, estudar e pensar maneiras de tornar viável. Fazer legislação é complicado, mas aplicá-la nessa questão ambiental, social, com todos esses matizes, é um desafio. E a gente, como promotora de justiça, tem por bem levar o quê? Justiça social. A senhora estava me contando que o trabalho feito por vocês lá tem sido pioneiro, tem sido visto como pioneiro, vai servir de exemplo para outros estados, para outras comarcas? Eu fico muito feliz de poder dizer isso. A gente aqui em Minas, como eu disse, está fazendo o REURB, não está só falando sobre, está pensando. E o que a gente está fazendo? A gente está pensando na sobrevivência da nossa mineiridade, que tem a ver muito com a questão ambiental. A gente estava lá na frente, nós já começamos lá na frente, porque a gente preserva nossas raízes, a gente ama a raiz que temos, né, da onde nós viemos. Né? Então, assim, esse trabalho é pioneiro, porque a gente está fazendo, pensando, escrevendo e falando sobre REURB e querendo ouvir as pessoas, com audiências públicas, porque quem sabe melhor disso do que a própria comunidade. E aí eu vou dar um exemplo gritante. Água Limpa, né, que todo mundo conhece, ou a grande maioria dos belo-horizontinos conhece, é um agrupamento exatamente com essa característica. Desde 1940, essa ocupação aproximadamente já ocorre lá. Então, o tanto de degradação, de problemas ambientais, sociais, então, era como se fosse uma cidade à parte, marginalizada. Então, a gente já está com o processo de REURB lá. Eu fui promotora em Itabirito durante 10 anos e tem parte de Água Limpa dentro de Itabirito e parte de Água Limpa dentro de BH. A proporção de Nova Lima, a proporção de 40 para 60. E assim, qual não foi a minha surpresa? Quando eu cheguei em Nova Lima como titular, o primeiro processo que estava na minha mesa era Água Limpa. Eu falei, meu Deus, isso é kármico, porque vem me acompanhando. Então, a gente vem fazendo lá processo agora bastante adiantado, de iluminação, de titulação, de arruamento, de produção. E os marcos criminais já estão dando notícia para a gente de que existe lá uma comunidade, não uma invasão de qualquer tipo. Sabe? Então, isso existe lá, em Rio Acima também, temos muitos. Doutora, conta para a gente qual que é a importância dessa política séria de regularização fundiária e quem que é favorecido por essa política, né? Não é só diretamente a população que vive nesses núcleos informais, né? Perfeita a sua leitura, porque, na verdade, nós temos, como eu já falei, duas modalidades de REURB, a S e a E. A REURB-E é que a predominância do marco econômico dos habitantes é que determina qual tipo. Se for predominantemente baixa renda, é REURB-S, onde a prefeitura arca com todas a infraestrutura, a titulação, com todo o processo que as pessoas não têm condição. Então, qual é a marca para dividir? A gente vai pela per capita, até 5 salários mínimos, CAD único, uma série de marcos que a gente tem hoje que possibilita vocês determinar qual é a predominância. Quando não, existem, por exemplo, até mesmo dentro de Água Limpa, tem parte de condição econômica muito maior, tem mercados, tem equipamentos que não podem também ser beneficiados com toda a infraestrutura
do município, pago pelos munícipes, sem que eles dêem o retorno, porque, afinal de contas, o supermercado impacta muito mais do que uma vila de casas. Então, nesse aspecto, a gente faz essa modulação durante o processo, com georreferenciamento, com planejamento, para que possa saber qual REUB será aplicada e tem que fazer, evidentemente, a contrapartida daqueles que têm, por exemplo, um mercado de dois andares lá. Né? A Água Limpa tem muitos mercados, muitos equipamentos de serviços que não podem ser beneficiados da mesma forma que a Dona Maria, que tem seus 10 filhos, 5 netos, ganha 2 salários mínimos e tem que sustentar a família. Eu trago mais um dado para você. No Rio, São Paulo e BH, quase 30% da renda que a pessoa percebe é gasta em aluguel. Quem, nesses agrupamentos, vai fazer isso sem tirar o pão da boca do filho? E isso é possível de se exigir numa comunidade cidadã? Então, é uma questão de solidariedade social, mas é mais que isso, é uma questão de sobrevivência humanitária do núcleo, da própria cidade, do próprio conceito que a gente tem de cidade aqui, permeável, cidade, desenvolvimento sustentável. Tudo isso passa por essa reordenação. É como se a gente tivesse que, hoje, cortar o manto de desenvolvimento que a gente vinha, desenfreado até então, para fazer uma nova leitura onde todos têm que ter o mínimo necessário, as matrizes todas que eu já citei, para que a cidade possa, assim, ser reconhecida e sobreviver. Muita gente não enxerga que o favorecimento é para todos, Para não todos. É só para quem Mas recebe a hora tudo que ele de fica graça engarrafado, que o carro dele enche de água, que a garagem do apartamento de luxo, né? Ou que falta água potável, esgotamento não, que ele vai parar no hospital, aí ele pensa, meu Deus, o Brasil consome muitos agrotóxicos, é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Então, o envenenamento indireto de todos está ligado também à falta de cuidado com o meio ambiente e com a alimentação. Então, tudo é uma circulabilidade, né? É holística a visão que a gente tem que ter. Então, a partir dessa centralidade, a gente não fica só no discurso, a gente trabalha efetivamente para melhorar marcos ali. E posso, se você me permite, citar, Nova Lima tem uma realidade bem interessante, porque ela tem muitos equipamentos de mineração históricos, onde a gente via uma degradação fora do comum. Eu fui para lá exatamente por causa daquela questão de Mariana e Brumadinho. E a partir dali eu comecei a trabalhar em Nova Lima, fui indicada para lá, porque nós tínhamos 24 fontes minerárias a montante e ninguém sabia, todo mundo achava que era um morro que tinha em frente à sua casa, e não era. Né? Então, a partir daí, a gente está trabalhando o descomissionamento, para que aquelas áreas sejam devolvidas ambientalmente seguras, para também equipar com novas comunidades com uma matriz diferente. Não só simplesmente amontou lá o resíduo da mineração, se estourar, estourou. Não é? E aí, assim, se eu pudesse trazer o que me empolga nesse trabalho, que é muito, é que é preciso, quando cai uma chuva, olha o desespero que a gente fica nos nossos carros. Será que eu chego? Será que meu filho chega em casa? Será que eu consigo carro? Será que a árvore não vai cair no meu carro? Tudo isso está ligado a esse processo inicial de ocupação e urbanização completamente desenfreado. E isso tem que parar. E, a partir desses mapeamentos legais, a gente vem trazendo estruturas mais humanizadas, mais pensadas, né? Porque isso tudo tem uma equação, quanto pode de água, quanto posso de pessoas daquele local, e fazendo essa mobilização e titulando as pessoas. Por quê? Porque a pessoa que tem um título, ela tem uma base econômica forte para pedir um financiamento, para circular aquela casa. Com o título na mão, ela economicamente acende a pirâmide social e a cidade acende junto. Porque quanto mais o banco vai ganhar muito mais com as pessoas que têm o título na mão, porque circula crédito. Ela tem uma ligação impressionantemente com todas as matrizes. Doutora, para a gente encerrar, eu queria falar sobre a atuação feminina nessas políticas públicas relacionadas a esse tema, claro, da regularização fundiária. Como é que ela tem sido? Como é que o Ministério Público tem atuado? Né, as mulheres do Ministério Público têm atuado? Bom, o grupo que eu até... Obrigada, Laura, por essa pergunta, fantástica. O grupo que eu faço parte dos estudos e de tudo isso da REUB se chama REUB por Mulheres. E esse REUB por Mulheres
Nós fizemos agora um congresso nacional, onde as mulheres são autoras e vai sair um livro em função disso. Se você quiser, depois eu trago aqui para fazer. E a ideia é a seguinte: nesses agrupamentos, nessas comunidades, a presença da mulher protagonista é óbvia. É óbvia. A grande maioria está lá na sua residência, com seus filhos, netos, fazendo o possível e o impossível para manter a sobrevivência daquela família. E ela tem que ser preferencialmente titulada para que ela tenha essa margem econômica de buscar crédito, de não precisar ficar em casa para proteger o seu local, a sua posse. Ainda tem isso, que a pessoa não pode sair para trabalhar na posse. Pode perder. Não pode. Aí manda os meninos para trabalhar, porque se ela voltar não tem local. Então, essa ideia de que a gente traz segurança, porque a casa, conceitualmente, é casulo, é segurança, é proteção, é útero, né? Então, isso tem a ver com mulheres. Então, é muito importante que essas mulheres tenham esse local, que possam sair para os seus trabalhos, seus filhos irem para a escola, não precisarem ir para os sinais vender coisas, porque os pais não podem sair da casa. Olha que situação, não é? Então, tudo isso tem a ver com melhorias econômicas, sociais, e no final de tudo, o que eu mais amo, né? Uma pena estar encerrando tão rápido, é que a dignidade se estabelece. Aquela mulher não é mais uma mulher invasora que tem filhos que ninguém conhece, ninguém sabe. Ela é uma mulher dona de casa, que tem o título dela na mão, que tem prioridade na recepção desse título, porque ela é a provedora e a mantenedora daquela família e na pirâmide de outras famílias para quem ela trabalha, da própria comunidade mineira, e ela mantém a história, a cultura, a saúde e o seu marco de feminina, de trazer para aquela comunidade o olhar de uma mãe que nunca abandona seu filho. Maravilha. Parabéns pelo seu trabalho. Eu espero que a senhora volte para contar mais sobre ele, sobre o livro, né? Sim. Nós estamos aqui. Nossa, será uma às honra. ordens para Espero que vocês tenham entendido que né, eu preciso muito de pessoas junto para a gente trabalhar essa nova divisão. E, assim, para fechar, a campanha da fraternidade desse ano vem exatamente nessa toada. Eu não acredito em coincidências. Acho que tudo é providência, né? E a casa comum é a casa que a gente vive. Ou a gente cuida dela, ou ninguém vai conseguir mais sair de casa, porque o dia que chover, ou a gente está realmente ilhado. Então, para que a gente sobreviva a esse momento, nós precisamos saber que somos todos no mesmo barco, literalmente no mesmo barco. E aí, fechando com um ditado que eu gosto muito: toda vez que nasce uma criança, é sinal que Deus ainda confia na humanidade. O que a gente vai fazer do destino dela é responsabilidade nossa. Muito obrigada. Obrigada, senhora, mais uma vez. Obrigada, eu. E a você que esteve nos assistindo, confira outras entrevistas e programas nesse nosso canal do YouTube, mpmg.oficial, e acompanhe as notícias do Ministério Público de Minas no nosso site e nas redes sociais. Eu volto em breve. Até!